é de Catalão que está aqui hoje? Quem é de Catalão? Aê, que bacana! Vamos aplaudir essa igreja de Catalão abençoada! Uhul! Bom demais, bom demais! Gente, a Neuzeni tá chique no hoje, velho. Ela deixou até o Luiz Fernando mais bonitão. Aí, ô Neuzeni, fala alguma coisa aí para a igreja, libera uma palavra de bênção para o ano 2026, e aí você já passa para o seu maridão, vamos lá. 2026, né? Assim como nós falamos na abertura, o extraordinário de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Que nós possamos sair mesmo da casinha, sair da curva, vamos mesmo viver o melhor de Deus nessa terra esse ano, amém? Aleluia, vou passar para ele. Catalão, eu amo vocês. Fala que me ama. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Feliz 2026 para você. Nós também aqui estamos muito felizes de estar aqui ministrando para você nessa noite. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida, amém? Esse é o ano do extraordinário. E é tão interessante, irmãos, que eu até falei isso lá na igreja, no culto da virada, sobre o extraordinário, né? O William também comentou um pouquinho sobre isso, sobre coisas extraordinárias, mas eu quero falar para você também que o extraordinário começa no simples. Diga assim comigo: o simples gera o extraordinário. Lembra? Os reis foram procurar Jesus aonde? Nos palácios. Mas Jesus estava na estrebaria. Lugar simples. Naamã, aquele general de guerra, ele foi atrás de busca de alguém que levantasse aquela mão, aquela voz de profeta. E a resposta que ele teve foi: vai se lavar lá. Aquela água suja, lamenta. O simples gera o extraordinário. Amém? Em nome de Jesus. Né? O pessoal de Catalão está aqui também hoje, uma alegria. Uma alegria. Hoje o culto está mais com cara de Catalão, viu, Carlinhos? E assim, né, alguns irmãos foram chegando, aí viu o pessoal do louvor aqui diferente. Acho que pensaram assim: será que eu entrei na igreja certa? Será que eu entrei aqui na igreja certa? É que mesmo. Mas que bênção, não é? Que bênção que nós estamos aqui com a nossa família, muitos irmãos tão queridos, preciosos, né, que vieram de lá, puderam estar aqui, alugaram um micro-ônibus para estar aqui hoje. Que bênção, que bênção. E aí, irmãos, hoje eu vou falar com você sobre vivendo o extraordinário no nosso chamado. Esse é o tema da palavra. Eu já preciso confessar para os irmãos aqui que quando eu já recebi essa palavra, eu já fiquei desesperado. Já fiquei assim, porque desespero bateu no meu coração. Porque quando eu vejo assim para a minha vida, e eu olho lá em Catalão, ministério, eu não vejo tanta coisa extraordinária assim. Talvez, se pastor Danilo Figueira, você conhece Danilo Figueira? Danilo Figueira, Humberto Dias, Carlos Luciano, né? Eu gosto também muito de um pastor lá de Laranjeiras do Sul, chamado César Cita, também um homem muito de Deus. Tem lá Luciano Subirá, e são homens que realmente têm um ministério extraordinário. Irmãos, eu aqui, meu Deus, só Deus para ter misericórdia da minha vida. Mas quando o pastor Carlos me fez o convite, eu fiquei muito feliz. Eu não sabia do tema não, irmãos. O desespero veio depois, tá bom? Mas eu fiquei muito feliz de poder estar aqui. Mas eu sei que lá na barriga do meu peixe, você já foi para dentro da barriga do seu peixe? Lá na barriga do meu peixe, no meu desespero, eu clamei ao Senhor. E eu acredito que Ele vai falar ao seu coração. E pela fé nós estamos aqui. Amém? Pela fé nós estamos aqui. Não que nós já tenhamos um ministério extraordinário. Eu acho que está bem longe disso. Mas eu até imagino, irmãos, que Deus falou assim: eu vou tratar um povo lá em Catalão, vou mandar o Luiz Fernando e o Neuzeni para lá, tratar eles um pouquinho, para dar
Sabe, mas eu acredito, sabe, irmãos, que o extraordinário é isso que nós temos buscado. Esse é o nosso alvo. Quantos estão aqui também debaixo desse objetivo e debaixo desse alvo? Então eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Sabe, queridos, e na busca, porque todos nós estamos buscando, e nessa busca desse extraordinário, eu faço minhas aqui as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, olha, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, e avanço para o alvo. Esse é o lema de quem quer buscar o extraordinário. Amém, queridos? Uma coisa a gente precisa fazer, largar daquilo que ficou para trás, e prosseguir para o alvo. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre chamado. E o chamado é tão importante, irmãos, para as nossas vidas. Quantos aqui tem um chamado? Opa, que bênção. Então fala para a pessoa que está do seu lado. Essa palavra é para você. Irmão, você tem um chamado de Deus. E como um chamado muda a vida da gente, sim ou não? Chamado muda a vida da gente. O chamado muda a nossa história. Mudou a minha história. Mudou a minha vida. Eu tenho certeza que esse chamado tem mudado a vida de tantas pessoas aqui nesse lugar. Mas eu tenho entendido de Deus, e esse ano a gente está comemorando tantas datas bacanas, né? Tantas datas que marcam a nossa vida, por exemplo. Uma delas é que em fevereiro, agora, no dia, se eu não estou enganado, dia 11, nós estávamos aqui há 15 anos atrás, recebendo uma unção pastoral. 15 anos já se passaram, meu Deus, né, Neide? A Neide estava aqui, algumas outras pessoas também estavam. 15 anos atrás, meu Deus, como passa rápido. Então é uma data muito importante, enche o nosso coração de alegria. E sabe, queridos, a gente tem entendido nesse tempo de ministério, de chamado, que há alguns caminhos importantes para nós trilharmos o extraordinário de Deus. Eu acredito que ninguém vai conseguir chegar ao extraordinário sem passar por alguns caminhos. Eu quero falar aqui com você sobre 3 que eu entendi de Deus no meu coração. Talvez você vai falar assim, pastor, tem outros. Eu até acredito que tenha, mas eu entendo que esses 3 aqui são os principais. E o primeiro caminho, irmão, que vai te levar ao extraordinário no seu chamado, é o caminho, preste bem atenção, da honra e da lealdade. Diga comigo assim, honra e lealdade. Você pode abrir a sua Bíblia comigo ali em Romanos capítulo 13, versículo 7? Pegar com muito cuidado. Você lembra da última vez que aconteceu, né? Lembra? Agora tem um púlpito mais bacana aqui, ó. Tem Romanos 13, versículo 7. Já vai ser projetado aqui para você. Mas a palavra do Senhor diz assim: deem a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Irmãos, a honra é um caminho que eu e você devemos trilhar, porque tudo no reino de Deus, ele caminha debaixo de uma autoridade, é sustentado. Tudo que existe, está debaixo de um governo. A autoridade de Deus é a base do seu reino. Nada é mais importante, nem mesmo o seu amor. Entenda isso, Deus ama todas as pessoas, sim ou não? Deus ama todas as pessoas, sem acepção, Ele ama a todas. Mas por que algumas pessoas, elas se perdem? Porque elas rejeitam essa autoridade. Irmãos, a cruz não deixa dúvida disso, que o Senhor ama a todos. Mas o Senhor também, Ele não pode
ignorar as regras, ele não pode passar por cima da autoridade. O Senhor não faz isso. Ele precisa manter a sua palavra, independente do seu amor por nós. Ele precisa manter as regras que Ele estabeleceu. Por isso, queridos, que ninguém vai conseguir chegar ao extraordinário de Deus, principalmente se falando de chamado, sem passar pelo caminho da honra e da lealdade. E eu levo isso a sério muito na minha vida, porque eu não tomo, queridos, nenhuma decisão importante, nenhuma decisão, sem passar pelo crivo dos meus pastores. É uma decisão importante? Vai mudar a minha vida? Eu não tomo uma decisão sem consultar primeiro a minha esposa, sem ouvir os meus pastores, porque eu estou debaixo de uma cobertura e eu sei que eu preciso honrá-los e eu preciso ser leal a eles. Deixa eu te contar, eu nasci dentro de uma igreja evangélica, nasci dentro de uma igreja. Mesmo sendo fruto aí de um relacionamento extraconjugal, mas eu sempre vivi dentro da igreja. Até os meus 17 anos, quando meu pai faleceu e eu saí da igreja. E aí quando eu me casei, depois de uns anos de casado, eu falei assim, poxa, eu preciso voltar. Eu senti esse desejo no meu coração, eu preciso voltar. E eu fui lá, glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Vai escutando, Wagner. Você não sabe, tá? Vai escutando. E eu voltei, irmãos, bati na porta da casa do pastor e falei assim, ai, pastor, eu preciso voltar, eu fiz tanta coisa errada, mas eu estou... Irmãos, que isso, né? A gente aqui sabe disso, vem um irmão de fora, arrependido, querendo voltar, o que a gente faz? Igualzinho o pai do filho pródigo, recebe de braços abertos, vem cá, filhão, que bom, coisa boa. Mas eu acho que eu dei muito trabalho lá, irmãos. Na minha adolescência, eu acho que eu dei muita dor de cabeça. Porque em vez de me receberem de braços abertos, eu recebi um não. Falaram assim para mim, não volta não. É melhor você continuar onde você está. Eu falei. Mas sabe, irmãos, depois de alguns anos, eu conheci esse ministério. Conheci essa igreja. E o pastor Carlos e a pastora Sandra, essa igreja, acolheram a mim e a minha família como filhos. E isso fez toda a diferença na nossa vida. E a gente fala aqui de púlpito, e eu sempre tenho essa oportunidade, eu gosto de falar isso, porque nós temos uma dívida de gratidão eterna pelos nossos pastores, por tudo aquilo que eles fizeram na nossa vida. Irmãos, eu sei, você talvez imagina, não é fácil ser pastor. Quantos aqui acham que é fácil ser pastor? Levanta a mão aí. Glória a Deus pela sua vida, é isso mesmo, irmãos. Ser pastor não é fácil. Ter um chamado não é fácil. Mas há problemas, há as lutas, mas deixa eu te dizer, há muitas alegrias. E a maior alegria é poder andar debaixo de submissão, de honra, de lealdade. A Bíblia diz assim, olha, que Romanos 13, capítulo 1, diz assim, olha, que toda autoridade ela foi constituída por Deus. Sim ou não? Agora, a grande questão é, como que eu e você nos portamos diante das autoridades que Deus tem colocado sobre a nossa vida? Você sabe que o maior problema, queridos, não é a gente não ouvir. O problema maior é a gente ouvir e não fazer. Porque muitas vezes nós somos assim, nós erramos, muitas das vezes até conscientes mesmo. A gente arrisca a desobedecer. Infelizmente, quando a consequência vem, porque ela vem, mais cedo ou mais tarde. Quando a consequência vem, a gente às vezes faz de vítima, a gente reclama das coisas. E mostra, isso revela um coração desleal e um coração desonroso. Entenda isso, quem trilha por esse caminho nunca vai poder experimentar o extraordinário de Deus no seu chamado, no seu ministério. Porque o primeiro passo, o primeiro caminho é esse.
é lealdade e honra. E a Bíblia diz para nós honrarmos a quem é digno de honra. Amor, vem cá. E nós queremos aqui, né, mais uma vez, eu sempre gosto de fazer isso, honrar a vida dos meus pastores, né? Eu sei que é seu pastor também, mas a gente tem esse privilégio. Então, Carlinhos, não vai ter o Kit Kat, você não teve, mas tem uma cesta aqui, gostosa para você. Vem cá, nossos pastores. Vamos dar uma salva de palmas a eles. Aleluia. Glória a Deus. Você entrega aí. Irmãos, e assim, olha, eu sei que tem gente que caminha com eles há muito mais tempo do que eu, e a minha esposa. Mas nós vemos na vida desse casal, sabe, um casal idôneo, um casal assim, olha, cheio da unção de Deus e de amor. Que isso, mãezinha? Quer tirar foto aqui, ó. Antes de comer, né? Glória a Deus. Muito bem, queridos, mas olha, nós vemos, né, na vida deles, né, homens de Deus, amor de Deus. Deixa eu falar para você, Carlinhos e a Sandra acreditaram na minha vida e na vida da minha esposa, da minha família. Depois eu falo, vou tirar a foto primeiro. Ai, glória a Deus, agora a gente pode soltar a barriga, né? Deus abençoe vocês. E assim, queridos, esse casal aqui acreditou na gente quando eu nem acreditava mais em mim. E eles acreditaram, abriram uma porta, me receberam dentro da sua casa e foi algo maravilhoso, maravilhoso. Agora, há um outro caminho também que nós precisamos percorrer, não apenas o caminho da honra e da lealdade, mas o caminho de acreditar no nosso chamado. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, acredite no seu chamado. Quantos aqui acreditam em Deus? Irmão, mas acreditar em Deus é fácil, é ou não é? Nunca roubou, nunca mentiu, nunca voltou atrás, nunca descumpriu uma promessa. Confiar em Deus, então, é fácil. Você sabe qual que é o grande problema? É confiar em mim e em você. É confiar na gente mesmo. Porque entenda que há uma grande distância entre o chamar de Deus e a nossa capacidade, a nossa dignidade de assumir esse chamado. Né? Isso é natural do ser humano, irmãos. Quando Deus fala para Moisés, a primeira coisa que Moisés fala é: amém, eu vou. É isso que Moisés fala? Moisés fala assim: não, eu não, manda outro. Que isso, não quero. Quando Deus chama Nínive, quer dizer, perdão, irmãos, quando Deus chama Nínive, foi boa essa, né? Quando Deus chama Jonas para ir para Nínive, ele fala: eu não quero, eu não vou, eu vou para outro lugar. Sabe, irmãos, e é comum eu e você ficarmos paralisados diante de um chamado tão poderoso da parte de Deus, que irá transformar a vida das pessoas. Entenda, um chamado não muda apenas a sua vida, mas um chamado tem o poder de transformar e mudar a vida de muitas pessoas. Amém? Um chamado muda a vida de muitas pessoas. Sabe, queridos, e tudo que Deus nos chama para fazer é baseado no poder dele que opera em nós. E graças a Deus não é na nossa capacidade de fazer. Porque se fosse na nossa capacidade, irmãos, nunca ia dar certo. Às vezes a gente chega até a pensar assim: Deus errou de endereço quando me chamou, não é possível. Eu? Não, Deus não errou de endereço. Eu já falei isso para mim muitas vezes. Já me falei isso muitas vezes. Deus errou. Deus não erra, né, irmãos? Mas eu
cheguei a pensar nisso. Mas você sabe o que está escrito lá em Salmos 103, versículo 14? Vamos abrir a nossa Bíblia lá? Salmos, capítulo 103, versículo 14. Opa, já está aqui, ó. Pois Ele sabe do que nós somos formados. Lembra-se que somos o quê? Irmão, Deus sabe do que você é feito. Deus sabe até onde você pode chegar. Deus sabe das suas limitações. Deus sabe muitas vezes desse senso de inadequação que sonda o seu coração. Mas entenda, esse é o caminho. Esse é o requisito para que você se encaixe nos planos de Deus. Quantos se sentem incapazes aí para um chamado? Incapaz para um chamado. Olha para a pessoa agora que está do seu lado e fala assim: então você se encaixa nos planos de Deus. Você sabe por quê, irmãos? Porque é na nossa incapacidade, é na nossa fraqueza, é na nossa limitação que o poder de Deus opera através de nós. Deus não procura pessoas qualificadas. Deus não está procurando pessoas estudadas, teólogos. Deus não está procurando. É bom você ter essas coisas, mas Deus está procurando sim pessoas dispostas. Fala mais uma vez para a pessoa que está do seu lado: acredite no seu chamado. O meu chamado, eu recebi ele quando eu tinha 32 anos. Foi no dia 26 de julho de 2009. Meu aniversário deu num domingo. Olha que coisa mais boa, irmãos. Domingão. E dia de aniversário, domingo, você quer fazer o quê? O que você faz num dia do seu aniversário? Deu num domingo, o que você faz? Passar com a família, não é? Passa com a esposa, com os filhos, é normal. Era esses os meus planos. Mas entenda que os nossos planos são um pouquinho diferentes dos planos de Deus. Você já percebeu isso? E no sábado, meu pastor me ligou. E ele falou assim: Luiz, eu estou precisando ministrar umas lições de pós-encontro com uma turma que acabou de passar pelo encontro lá de Catalão. Você vai comigo? Eu falei: uai, vou. Pensei, né, só de manhã? Vou, a gente volta, tá certo. Aí ele falou assim: não, mas nós vamos ficar para o culto à noite. Queria que você ficasse lá o dia inteiro comigo. E aí então eu falei: não, vou, a gente vai, né? E aí então a gente foi para lá nesse dia. Irmãos, eu me lembro que Deus já estava falando tanto ao meu coração nesse dia. A gente foi para lá, algo já estava queimando no meu coração. E no meio da viagem, o pastor Carlos olha para mim e fala assim: olha, deixa eu contar aqui uma coisa para você. O Bruno e a Lúcia, que eram os responsáveis pela igreja lá em Catalão, eles estão mudando para Goiânia, eles vão mudar para lá. E aí eu queria que você e a Neuzeni fosse lá conhecer a igreja, conhecer os irmãos, e vai desenvolvendo lá. Irmãos, foi uma mistura de desespero e de alegria, porque aquilo veio ao encontro daquilo que já estava falando ao meu coração, e foi algo tão tremendo. Mas sabe, queridos, e quando eu voltei para casa naquela noite, cheio de alegria, depois de tudo que tinha acontecido, falei com a minha esposa, ela também recebeu isso no coração como um chamado. E naquele ano, 2019, a gente ia e voltava para Catalão todos os finais de semana. A gente ia e voltava. A Luciana fez parte, né, Luciana? Dessas indas e vindas algumas vezes, nos ajudando lá no louvor. E a gente ia e voltava. E no final de 2009, comecinho de 2010, fez agora em janeiro, 16 anos, que a gente assumiu embarcar nessa aventura maravilhosa com Deus, no nosso chamado, que é a igreja lá em Catalão. Irmão, que coisa maravilhosa, assim, sabe, que Deus tem feito.
é muitos desafios, é muitas lutas, é muito choro, mas há também muita alegria, há também muito amor, há muito carinho. Irmãos, é maravilhoso, maravilhoso. Acreditar num chamado é algo maravilhoso, porque quando nós nos dispomos, entenda isso, Deus banca. Deus banca porque o chamado é dele. É Ele que nos chamou. Né? Eu me lembro que naquela época algumas pessoas, né, assim vieram, já não estão mais aqui conosco na igreja, mas algumas pessoas daquela época chegaram até nós e falaram assim: vocês vão virar pastor lá? Quanto vocês vão ganhar para ir para lá? Né? E tal, eu falei: não, a gente vai, não sei o que vai dar não, mas nós estamos indo. Irmão, ouse acreditar no que Deus diz a seu respeito. Amém? Final de 2009, pedimos desligamento da empresa, arrumamos nossas coisas, os familiares ficou tudo doido, né, nessa hora. O que você vai fazer? Você está louco? Deixando emprego, deixando casa, deixando tudo, para ir com 2 meninas pequenas, as minhas filhas tinham 4 anos. Vocês estão indo para um lugar, 4 não, quanto? 6? 2002 para 2009? Dá 8 anos não, dá menos um pouquinho, 7. Então, para ir para essa aventura, está louco fazendo um negócio desse? Aí vem proposta de tudo quanto que é lado, irmãos. Mas há 16 anos nesse ministério, nesse chamado, nós temos visto tanta mão de Deus. Irmão, eu já achei que a gente ia fechar as portas. Já achei isso. Eu achei que estava tudo errado. Eu achei que não estava dando mais certo. E até achei mesmo que eu que era o pastor, então você imagina. Eu achei que não ia funcionar mesmo. Que o trem estava tudo lascado. Mas sabe, irmãos, a graça e a misericórdia do Senhor vai se manifestando sobre as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. E eu sei aqui que tem alguns irmãos, né, que estão aí passando por esse tempo de preparação, um chamado pastoral. Tem ardido no coração desses irmãos também. Eu fico tão feliz porque são irmãos tão amados, né? Está o William lá atrás, Ana Clara não veio, tem tanto amor por eles, né? Fernanda e o Juliano lá atrás, ei Juliano, né? Dudu e Aninha, né Dudu? Que benção, eu vejo esse irmão pregar, eu falo assim: eu ainda quero chegar lá ainda. Eu ainda vou conseguir ainda, porque é uma bênção esse irmão pregar, não é, irmãos? É uma bênção, Dudu e Aninha. E a Fernandinha, mais o Maurício, que não estão aqui hoje, né? O Maurício está trabalhando, falei com ele mais cedo. Eu estava trabalhando. Mas assim, queridos, eu queria honrar vocês, porque eu sei que é um chamado de Deus na vida de vocês. Vocês podem ficar de pé, por favor? O Willa está liberado, porque não, Willa, pode ficar sentadinho, irmão, que você está avariado aí. Eu sei que Deus possa liberar dessa unção, desse chamado, possa arder ainda mais no coração de vocês, amém? Queridos, tem algo que eu quero dizer para você nessa noite. Para vocês em especial, acredito no chamado de Deus. Amém? Acredito no chamado de Deus. Cadê? Está aqui, né? Você leva lá para mim, para eles, entrega. O do Maurício e da Fernanda está aí também, tá? Aí, Mike, vem cá, deixa eu mostrar aqui, ó. Tem. Cadê? Vem cá vocês, pode? Cadê? Aqui, ó. Leida, pega aqui para mim o do William da Ana Clara, leva lá, porque... Vixe! O William, ó, patrão mandou você vir. Tem jeito. Né? Não, ele chega. E assim, pessoal, são irmãos tão preciosos, né, que responderam um chamado de Deus, né, responderam um chamado de Deus. E eu sei assim que quantas coisas, né, assim, Deus tem feito na vida deles através desse chamado maravilhoso. E a gente queria dar uma lembrança para vocês, presentinho, só para vocês lembrarem de nós e lembrar dessa palavra: acredite no seu chamado. Acredita aí. Amém? Glória a Deus. Você pegou o da Ana também, você está guloso, hein?
Fernandinha, acredita no seu chamado, você é preciosa. Julianão, meu irmão, Juliano é o cara que eu acho que mais ministrou vida nova. Acho que ele foi o único que ministrou vida nova nessa igreja, né? Eu sei que ele parece que ele faltou um dia só porque ele teve um compromisso, teve que trabalhar, mas ele ministrou vida nova no meu encontro. Nunca me esqueço dessa palavra. Mudou a minha vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Acredita no seu chamado. Acredita no seu chamado. Jesus. E o que falar do William, né? O William é companheiro de longa data. Acredita no seu chamado, meu irmão. Em nome de Jesus. Maurício, Fernando, Maurício falou que ia estar me assistindo. Maurício, Fernando, acreditem no seu chamado. Acreditem no chamado que Deus tem. Um grande potencial na vida de vocês. Tenho certeza que essa lembrancinha vai chegar a vocês também. Queria orar pela vida de vocês. Amor, você faz essa oração? Igreja, vamos ficar de pé? Honrando mesmo o eis-me aqui desses irmãos que estão. Amém, Senhor, nós queremos mesmo, Pai, colocar os teus filhos na tua presença, Deus. O Senhor é aquele que esquadrinha os corações, Senhor. O Senhor é aquele, Deus, que conhece cada motivação, Deus, porque o Senhor é aquele que vai realmente aparecer, Deus, através da glória, Senhor. A tua glória vai ser transmitida através da vida destes vasos, Senhor. Que eles possam ir, Deus, muito além do que a primeira base de pastores dessa igreja, Senhor. Que eles possam alcançar, Deus, onde a base principal, primordial dessa igreja de pastores não pôde ir, não alcançou. Nós declaramos, Senhor, eles são a continuidade de uma geração, de uma nova geração de pastores sendo levantados por esta casa, Senhor, para alcançar onde ainda não alcançamos, Deus, para ir onde não fomos, Senhor, para serem mesmo ali o braço direito dos nossos pastores, Carlos, a Sandra, Senhor, e os outros da casa, Deus, que eles possam mesmo, Senhor, ser recompensados e ao mesmo tempo, Deus, olhe com um olhar especial para a casa de cada um aqui, porque nós sabemos que quando homens e mulheres se levantam, Satanás também se levanta contra a casa, Deus. Então reveste, Deus, guarda os filhos, guarda a família, Deus, a Fernandinha e o Maurício ali onde estão, Senhor, vai guardando a vida deles, das filhas, Deus, revestindo mesmo, e nós declaramos, Deus, que essa igreja ama estes filhos que o Senhor escolheu. Essa igreja ama de todo o coração, e a igreja do Senhor diz: amém. Glória a Deus. Amém, amém. Queridos, vocês são muito amados, muito preciosos. Carlinhos, desculpa, eu não podia ficar sem falar de chamado e não honrar a vida desses irmãos aqui, né, que aceitaram o chamado de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim: olha, você é o próximo. Amém aí, irmão? Recebe isso na sua vida. Sabe, queridos, fala para a pessoa que está do seu lado assim, mais uma vez, para essa frase ficar gravada no seu coração. Fala para ela assim: você tem um chamado. Você tem um chamado. Precisa ser talvez um chamado, né? Talvez pastoral, como a gente fala, né? Com P maiúsculo. Mas chamado pastoral, cuidando da sua célula, cuidando das vidas que estão ali, cuidando das pessoas. Lá no seu emprego, falando de Jesus, você está sendo um pastor ali, você tem um chamado naquele lugar. Irmão, eu ouvi tão interessante essa expressão e eu achei muito a própria aqui para esse momento. Sabe que se você está num lugar, trabalhando numa empresa que só tem crente, você está no lugar errado. Você precisa ir para um lugar que não tem crente, entende? Para que você possa fazer a diferença nesse lugar. Para que você possa fazer a diferença nesse lugar. Bom, você lembra do primeiro passo aí para você viver um chamado extraordinário? Lembra? Honra, lealdade. O segundo passo: acredite no seu
chamado. Irmão, quando mais ninguém acredita em você, Deus acredita em você. Deus acredita no seu chamado. Deus acredita na sua vida. Deus acredita no seu potencial. E eu tenho certeza, pastor Carlos e pastora Sandra também acreditam em você. Amém? Acreditam em você. Agora, terceiro e último, para nós orarmos aqui. Converta-se ao seu chamado. Você sabe que há uma diferença entre acreditar e converter? Há uma diferença. Porque às vezes nós não apenas deixamos de acreditar no nosso chamado, mas a gente está indo para um lado oposto ao nosso chamado. Entenda, irmãos? Deus dá talentos e dons a quantas pessoas? Quantos? Quantos? Todos. Basta você abrir lá na parábola dos talentos. Aquele senhor dá 5, ele dá 2 e ele dá 1 talento. Mas ele deu talento para todo mundo, de acordo com a sua capacidade. O problema não está em eu e você recebermos os talentos. Todos nós temos talentos. Todos nós recebemos talentos das mãos de Deus. A grande questão é o que nós fazemos com esses talentos. A Bíblia diz que aquele que ganhou 5, ele foi, ele correu, ele trabalhou, ele investiu, ele ganhou mais 5. A Bíblia diz que aquele que tinha 2, ele foi lá também, pelejou, lutou, ganhou mais 2. Mas você sabe que muitas das vezes a gente se identifica com o que ganhou 1 talento, porque infelizmente Deus nos dá dons, Deus nos dá talentos, e a gente enterra, a gente esconde isso, a gente se esquece. Muitas vezes, irmão, como é bom um lugar como esse, que igreja maravilhosa que você está, que você tem, que igreja linda, um lugar gostoso, tem aí pastores de excelência nessa igreja, como é bom. Mas sabe, queridos, deixa eu te dizer algo. Deus, Ele não te chamou apenas para ficar sentado numa cadeira. Deus, Ele te chamou para ser um propagador do Evangelho do Reino. Dá para sair um amém aí? Deus te chamou para ser um propagador do Evangelho do Reino. Irmão, através da sua vida, quantas outras vidas podem ser alcançadas? Quero terminar aqui com essa história. Algumas pessoas conhecem, mas talvez você não conheça. A história diz, lá por volta de 1900, um pregador muito famoso, um pregador, ele tinha várias ministrações, e era tudo feito em tendas, e todas aquelas ministrações eram lotadas de gente, estava cheio, era lotado. E aí um dia entra 2 meninos, adolescentes, 14 anos, entrou naquele lugar. E quando eles entraram naquele lugar, eles viram, não tinha mais cadeiras. E por não ter mais cadeiras, eles foram indo embora. Havia o diácono lá atrás. E o diácono foi lá e falou assim: mas por que vocês estão indo embora? Ah, porque não tem cadeira. O diácono falou assim: não, pera aí que eu vou arrumar, não vai embora não. Foi lá, arrumou cadeira, os meninos sentou. No final daquela pregação, os 2 se converteram, entregaram as vidas a Jesus. Um deles chama Greg Wilson. E o outro chama Billy Graham. Irmãos, Greg Wilson foi um dos maiores realizadores das cruzadas de Billy Graham. Eles pregaram para milhares de pessoas, alcançaram tantos países, sabe? Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é porque hoje a gente sabe da história. Você sabe quem estava pregando lá? Quem que era esse pregador tão famoso? Mordecai Kahn, estava lá. Foi ele que pregou. A gente sabe o local, onde foi a igreja.
Mas uma coisa a gente não sabe: o nome do diácono que estava lá atrás e foi atrás daqueles meninos que iam embora. Meu irmão, Deus tem um chamado para a sua vida. Muitas vezes, talvez esse chamado vai passar para os olhos das pessoas no anonimato, mas não tem problema. Imagina, se você faz o seu chamado com excelência, por mais simples que você seja, uma pessoa pode fazer um estrago no inferno. Milhares de pessoas podem ser convertidas. Milhares de pessoas podem ter as suas vidas transformadas. Acredita, mas se converta ao seu chamado. Se converta a ele. Você tem um chamado, se converta a esse chamado. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. E eu queria que você agora fechasse seus olhos. Nós vamos ministrar essa canção mais uma vez. Essa canção, queridos, ela foi tão poderosa na minha vida, no meu ministério, porque essa música estava no auge, né? Quando eu recebi o meu chamado, e quantas vezes, eu me lembro de quantas vezes lá no meu serviço, lá quando não tinha ninguém, eu me colocava de joelhos e colocava essa canção. E falava assim: Senhor, eu quero, mas eu não consigo, eu não sei. Mas sabe, queridos, eu creio que lá naquele lugar, lá naquela salinha, onde eu ficava, a maioria das tardes, sozinho, fazendo meu trabalho, mas que quando eu me dobrava ali, o Senhor estava ouvindo as minhas orações, o meu clamor. Eu tenho certeza que se você clamar a Ele nessa noite, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Você tem um chamado tão importante. Deixa essa música ministrar o seu coração agora. Deixa esse chamado arder no seu coração de novo. Porque talvez por alguma decepção, por alguma luta, por alguma ferida, ele esfriou. Você quase perdeu o chamado. Quase. Mas nessa noite Deus trouxe você aqui porque Ele está restaurando isso da sua vida. Ele está restaurando esse chamado. Ele está restaurando você. Ele está falando assim: filho, eu tenho planos para você. Eu tenho planos para a sua vida. Eu tenho um projeto para você. Mas qual é a resposta que nós vamos dar a esse chamado de Deus? Lutas eu não
para toda a humanidade. Eu não sei se você está aqui pela primeira vez, mas Ele disse assim: vem para cá, vem para mim. Você que se encontra cansado e sobrecarregado, eu quero te aliviar. Eu quero retirar esse fardo pesado que está sobre você, da culpa, da acusação, da condenação. Então, o Senhor quer ministrar sobre a sua vida um chamado de salvação. E se há alguém aqui que precisa desse alívio de Cristo, dessa cura do Senhor, eu queria que você levantasse sua mão. Eu quero orar por você. Você que quer aceitar Jesus, receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Você que quer lançar aos pés dele o seu fardo, as culpas, as acusações, a dificuldade que você tem pelejado. É aquela pessoa que rema, nunca chega, porque o barco não está no controle dele. Deixa ele pegar o controle, deixa ele tomar o controle, entrega o volante nas mãos dele. Eu quero perguntar, se tem alguém assim, levante sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Olha, daqui da frente eu não vi nenhuma mão levantada. Eu quero fazer uma segunda oração. A palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 6, que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono. O céu se descortinou para ele. Ele viu Deus no trono. Aquilo era tão espetacular, era tão extraordinário, que ele começou a dizer assim: eu vou morrer, porque eu vi o Senhor na sua glória, e eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Naquele momento o anjo tocou nos lábios dele e falou: você está perdoado, a sua iniquidade está curada. Naquele momento que o anjo disse isso, a Bíblia diz que ele ouviu a voz do Senhor e disse assim: ó, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E naquele instante Isaías, que se sentia um lixo, ele levantou a mão e falou: Senhor, eis-me aqui, olha, envia-me a mim. Sabe, irmãos, é o meu pouco, é o seu pouco que faz toda a diferença. A Bíblia diz que Deus entregou 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. Eu fico pensando que o que tinha 5 talentos é que devia dar desculpa. Falou: olha, a responsabilidade foi grande demais, foi difícil demais. Ó Senhor, eu não consegui não, foi muito grande a responsabilidade. Mas não, irmãos, a Bíblia diz que o que tinha 5 foi embora e multiplicou, e o que tinha 2 fez a mesma coisa. Gente, Deus pediu para aquele que tinha 1 talento fazer o quê? Multiplicar. Era só mais um, era só mais um. Mas sabe, não é porque muitas vezes nós nos sentimos incapazes. O que entristece a Deus é a nossa covardia. A nossa covardia, é isso que entristece Deus. Não é a nossa incapacidade, é a nossa covardia. Então, essa é uma noite de renovo do chamado de Deus na sua vida. Se o Espírito Santo falou com você, você falou: Senhor, eu não quero ficar quieto mais, eu não quero ficar sentado, não quero ficar na minha zona de conforto, me ajuda. Eu não quero chegar no reino do Senhor de mãos vazias. Não deixa eu chegar lá de mãos vazias, não. Não deixa eu enterrar o talento que o Senhor colocou na minha vida. Sai do seu lugar, vem para cá, vem para cá. Enquanto você vem para cá, pertinho do púlpito, eu queria que os irmãos de Catalão subissem aqui em cima do palco. Todos os irmãos de Catalão, nós vamos agradecer esses irmãos, sabe, que tem segurado essa chama lá. Queria que o pastor Luiz Fernando, o pastor Neuzeni viessem aqui, e os irmãos de Catalão subissem aqui, ó. Vem cá para o palco. O pessoal do louvor já está aqui. Mas você que precisa falar para Deus: Deus, renova o meu chamado, eu sinto que eu estou enferrujado. Sabe, você que fala assim: Deus, eu sinto que eu estou enferrujado, vem para cá. Eu sinto que eu preciso de um óleo novo, eu sinto que eu preciso de uma unção nova do Senhor. Luiz Fernando, sobe aqui, Neuzeni, sobe aqui, em nome de Jesus. Ó,
presença do Senhor está aqui, irmãos. A presença do Senhor está aqui. Você não precisa de uma imposição de mãos, você precisa de um coração aberto. O que Deus quer fazer na sua vida precisa de uma coisa só, um coração aberto. Aí do seu lugar, onde você está, começa a conversar com Deus. Começa a falar para Ele: Senhor, eu me sinto realmente incapaz. De fato, assim, a correria da vida tem sido muito. Mas por favor, Deus, me ajuda a não chegar na Tua presença de mãos vazias. Me ajuda a não enterrar os meus talentos. Os talentos que estão enterrados na minha vida. Começa a falar com Deus. Desenterra, Senhor. Me ajuda a desenterrar. Me ajuda a desenterrar aquilo que está morto. O Lázaro que está morto na tua vida, eu declaro: vem para fora. Vem para fora agora. Tudo que morreu no teu coração, sonhos, talentos, eu profetizo agora: vem para fora. Vem para fora. Você é um multiplicador. Você é um multiplicador. Deus colocou 5, vai ter 10. Colocou 2, vai ter 4. Colocou 1, vai ter 2. E vai se multiplicar em 4. Isso vai multiplicar em 8. Vai se multiplicar em 16. Infinitamente mais. Você é um multiplicador. Deus te chama. Deus te chama. Deus te unge nesta noite. Ele declarou para você lá no Éden. Lá no Éden você estava lá no ventre de Eva. Você estava na semente de Adão lá no Éden. Você estava lá no Éden. Deus falou. Escuta o que Deus falou. Frutifica. 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 Deus te falou. Multiplica. Receba agora. Receba. Receba. Se você recebe, dá um aplauso bem forte a Ele nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Igreja El Shaddai. Vamos abençoar os irmãos de Catalão. Levante as suas mãos para cá, os pastores, subam aqui comigo. Vem cá, Neuzeni, vem cá, fica aqui. Cadê o Luiz Fernando? Vem cá. Nós é que devemos agradecer a honra, a dignidade que vocês têm tido naquele lugar, mesmo nas limitações, as dificuldades, a fidelidade, o compromisso. Irmãos, nós tivemos que ajudar esses irmãos durante muitos anos, porque as finanças em Catalão, elas não supriam o suficiente para pagar um aluguel, para dar um suporte para o Luiz Fernando, para a Neuzeni. Sempre enviamos, lançamos um desafio para eles, falamos: olha, eu creio que Deus vai ajudá-los a caminhar com as próprias pernas. E fomos reduzir, falei para ele: olha, nós vamos reduzindo de 100, não sei se tem 100, 50, 50, 50, 50, nós vamos reduzir 50, 50, 50 reais, 50 reais cada mês, e vamos reduzir até zerar. Mas se um dia vocês falarem: pastor, agora está difícil, nós vamos socorrer vocês, a corda não vai ser solta não, nós estamos aqui. Sabe aquele pai que vai ensinando o filho a andar de bicicleta? Aí, foi assim, gradativamente, né? E que dia que foi o último 50? Quando foi? Dezembro agora. Agora dezembro foi o último 50. Eles estão caminhando com as próprias pernas. A bicicleta está... Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Ó, pastor Elton, que é o tesoureiro, não precisa ficar preocupado. Mas não mandei como é que é. O Luiz Fernando não precisa ficar preocupado, mas que agora está abençoado. E assim, irmãos, estão andando de bicicleta, né? Já viu que a criança está andando sozinha, mas o guidão fica assim, ó. Então eles precisam de oração, amém? Eles precisam da nossa oração. Eles estão só no começo. Igreja de Catalão será uma igreja plantadora de igrejas. Amém. Certeza disso, irmão. Será uma igreja extraordinária. Nós receberemos, nós fomos abençoados por eles hoje, vamos ser abençoados ainda mais. Vocês creem nisso? Amém. Aqueles filhos assim que abençoam os pais, são eles. Então assim, Deus fará
coisas extraordinárias. Eu me lembro aqui o Luiz Fernando falando que pediu as contas, né, Neuzeni? Mas você também pediu. Irmãos, não foi só o Luiz Fernando que pediu as contas, a Neuzeni pediu também. Deixa eu falar uma coisa para você. Na época que ela foi pedir as contas, ela ia receber um aumento. O que você recebia naquela época dá mais ou menos hoje o que, mais ou menos, Neuzeni? Na época era 7 mil. Isso tem quanto tempo atrás? 16 anos. Há 16 anos atrás, faz o cálculo. Fora tinha convênio, carro por conta, gasolina por conta, era tudo por conta da empresa. Não é fácil não, irmãos. É só por amor. E ainda viraram para o Luiz Fernando e falaram assim: vocês vão ganhar quanto? Eles foram chamados para ganhar infinitamente menos. Porque o chamado não é para mercenários. Não é para mercenários. O chamado é para investidores. Eles não foram lá para ficar ricos, eles foram lá para semear. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus não fica devendo ninguém. Quantos creem? Esses irmãos serão muito prósperos, mas eles continuam suando e plantando ainda, viu? Mas de fé em fé, de glória em glória. Vai chegar o tempo em que esses irmãos aqui vão enviar outros, vão abençoar outros, vão prosperar outros. Vocês creem comigo? Levanta as mãos para cá, vamos lá. Espírito Santo, nós estamos aqui diante de uma igreja maravilhosa. Igreja maravilhosa. Tem lutas? Tem. Dificuldades? Tem. Mas são irmãos tão preciosos. Que alegria, Senhor, eles estarem aqui nessa noite. Cada irmão, cada um daqueles que tem sido com o Luiz Fernando, com a Neuzeni, fiéis ali. Fiéis. Segurado nas mãos deles. Orado por eles. Abençoado a vida deles. Estado com eles nas lutas, nas dificuldades. Segurado nas mãos deles. Quando eles se sentem fracos. Esses irmãos, esses filhos queridos na fé, nós pedimos uma unção especial sobre eles. Uma unção de cura, uma unção de renovo, uma unção transformadora. Que eles possam, Senhor, oh meu Deus, ser, Senhor, não só abençoados aqui, mas continuar sendo abençoadores. Abençoadores. A prosperidade dos céus venha sobre a vida deles, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso bem forte. Essa igreja maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ó, antes de você ir embora, dá um abraço em alguém e fala para ele: ó, nós estamos juntos, irmãos, até o fim. Estamos juntos, conta comigo. Deus, conta comigo, nós estamos juntos até o fim. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Amanhã, 18 horas, o curso de formação de professores começa às 17 horas. Não perca, não perca.